E aí, galera, tudo bem? Ó, tem uma dúvida aqui de um colega. Ele me perguntou o seguinte, né, num grupo de Postgres. Dá muita diferença de performance a questão do índice de um campo varchar para um campo inteiro? Né? Então, o que isso significa na prática? Se eu fizer um select, vou escrever aqui, tá? Se eu fizer um select em uma tabela qualquer e pesquisar por um campo, tá? Esse campo for do tipo integer ou do tipo texto, dá diferença de performance de um para o outro? Então eu resolvi fazer um teste para a gente ver isso na prática, tá bom? Então vamos lá. Vou apagar isso aqui. Ó, vou criar uma tabela aqui, ó, com o nome de teste A. Tá? Essa tabela vai ter um campo ID do tipo varchar e um campo texto. Tá? E aí o campo ID vai ser a chave primária, ok? Então vai ser a mesma, vai ser nesse campo ID que eu vou usar para fazer a busca, ok? E depois eu vou criar uma tabela muito parecida, tá? Quase idêntica, só que o nome vai ser teste B e o ID vai ser do tipo inteiro, tá? Então vamos criar as tabelas, ok? Então, ó, tabela teste A criada, tabela teste B, opa, deu erro porque eu tenho que mudar aqui o nome da constraint, né? De teste A para teste B, tá? Pronto. Então, tabelas criadas, tá? Essas tabelas estão vazias, né? Então, ó, select asterisco from teste A, teste A. Então, aí, ó, a tabela está vazia, ok? E a tabela teste B também está vazia, legal. Então, agora a gente precisa popular essas tabelas, correto? Eu vou popular primeiro a tabela B e depois vou copiar todos os dados da B para A, tá? Depois daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, assim, como que eu vou popular essa tabela? Eu pretendia fazer esse teste com uma quantidade razoável ali de registros, né? Então eu pensei em colocar 10 milhões de registros, ok? Para a gente ver se tem muita diferença de uma tabela para outra, tá? Então vamos lá, vou fazer um insert na tabela teste B e nela eu vou jogar um select. Tá? No campo ID, como é número, tá? Eu vou usar o generate series. Vou usar essa função aqui e vou colocar de 1 até 10 milhões, tá? Então, 10 mil, 10 milhões, pronto. E no campo texto eu vou jogar uma string aleatória, tá? Então vou gerar um random aqui com MD5, tá? MD5 random converter para texto. Ok? Então isso aqui vai me gerar 10 milhões de registros. Tá? Então vamos rodar, né? Deixa eu rodar. Opa, deu erro. Vamos ver o que aconteceu aqui. MD5, random, eu escrevi errado aqui, gente. Ó. Random termina com M, tá? Então vou rodar de novo. Então, ó, tá executando aqui embaixo, tá, galera? Tá? Então, assim, vamos lá, vamos repassar. Eu estou inserindo 10 milhões de registros na tabela teste B, ok? Essa tabela tem só esses dois campos, ID e texto, tá? E o campo ID eu defini como primary key,
Tá? Por quê? Porque eu colocando como primary key, automaticamente Postgres vai criar um índice nesse campo. Tá? E depois eu quero fazer queries procurando por esse índice. E aí a gente vai testar, tá? Se dá diferença na busca do índice em um campo inteiro para um campo varchar. Tá? Ó, já inseriu, tá? Então já inseriu 10 milhões de linhas aqui na tabela B, tá? Se eu fizer um select aqui, ó, select count from test B, tem que retornar 10 milhões só, tá certo? Tá? 10 milhões, né? Se eu tirar o count, a gente pode ver um pouquinho dos dados, né? Claro que não vai ver dos dados todos os 10 milhões, né? Mas pelo menos as primeiras linhas, ó, tá? Então a gente tem uma coluna aqui com número, tá? E um campo do tipo texto, ok? Então vamos lá. Agora, para as duas tabelas ficarem iguais, eu vou inserir os mesmos dados na tabela teste A, tá? Porque a tabela teste A está vazia, né? Ó, select asterisco from teste A está vazia. Então o que eu vou fazer? Insert into teste A, select asterisco from teste B. Tá? Então vou rodar esse insert aqui. Vai inserir exatamente os mesmos dados de uma tabela na outra, ok? Então ele levou um tempinho para rodar aquele primeiro insert, tá? Vai levar um tempinho também para rodar esse segundo. E aí as tabelas vão ficar iguais, né? Lembrar de rodar um commit aqui logo depois que terminar o insert, né? Então já vou deixar preparadinho aqui. E depois eu vou ver tanto a questão de tempo, né? Vamos ver se tem diferença no tempo de retorno quando fizer esse select, quanto no plano de execução. Tá? O plano de execução eu acredito que fique igual. Tá? Mas a gente vai fazer esse teste. Via de regra, né? Esse rapaz, né, o colega aí que perguntou no grupo de Postgres do Telegram, né, eu respondi ele, outros colegas responderam, né, e a resposta que a gente deu para ele foi bem parecida, né, a minha resposta com a de outros colegas, que é o seguinte, tá? Tem diferença? Tem, tá? Mas é muito, teoricamente, é para ser muito pequena. Tá? Pronto, ó, rodei um commit aqui, tá? Então, beleza, a gente já tem as duas tabelas, uma idêntica à outra, ok? Agora, eu vou fazer um select, vou apagar isso aqui. Ó. A ideia é fazer um select nas duas tabelas, buscando por um índice. Tá? A tabela A é varchar. Tá? A gente tem 10 milhões, né? Vai de 1 até 10 milhões. Tá? Então eu vou fazer uma busca lá no meio, tá? No 7 milhões. Tá? Como é varchar, eu tenho que colocar entre aspas simples. Né? Então 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E depois, vou rodar também um select na teste B. Só que aqui é número, né? Então aqui eu vou apagar a aspa simples. Ok? Além de rodar, eu vou fazer também, eu vou pegar o plano de execução, tá? Pegando os custos, fazendo análise, tá? Então vamos rodar. Ó, qual foi o custo? Né? O custo foi de 0,43 até 2,65. Ok? Eu posso, de repente, copiar e colar isso aqui. Vamos ver se funciona, copiar e colar.
Ah, não funcionou. Mas eu tenho o custo e o tempo, tá? Então vamos lá, o custo, ó, eu vou pegar o número maior, tá? 2,65 de custo. E o time, né, que é o tempo de execução, foi de 0,028. Correto? Então foi muito rápido, né? Por quê? Porque tem índice criado aqui nesse campo. Então é muito rápido. Tá? E se o campo for número, será que vai dar diferença? Vamos rodar também o plano de execução para essa query. Então olha aí, ó, o custo foi idêntico, tá? Custo 2,65, ok? Mas o time, ó, repara que ele caiu um pouquinho, tá? 0,012, tá? Lembrando que isso aqui, né, não é 12 segundos, não é nem 12 milésimos de segundo, tá? É fração de milésimos de segundo, então é muito rápido, ok? Isso aqui rodou muito rápido, tá? E o numérico, né, ficou um pouquinho mais rápido, ok? Se eu rodar de novo aqui, agora não vou mandar executar o plano, tá? Vou só mandar rodar, tá? Ó, o tempo total, né, incluindo o FET aqui do resultado, ó, deu 157 milissegundos. Tá? Vou escrever tempo total aqui. 157 milissegundos. E o de baixo, 189. Tempo total, 189 milissegundos. Tá? Se eu rodar de novo, vou rodar de novo de cima. Né, ó, ele caiu um pouquinho, né, porque já estava em cache o resultado. Né? Tá? E o de baixo, 145, ó, caiu bastante. Tá? Então repara aí que tem diferença, tá? Tem uma diferença muito pequena, tá? Praticamente imperceptível. Tá? Agora, claro que tem casos e casos, né? Aqui eu comparei os dois campos de forma que o campo texto ele está só, perdão, no de cima, né? Esse aqui, ó. O campo texto ele está só com números, né? Se essa tabela tivesse, né, populada com um monte de caracteres, né, eu tivesse comparando coisas diferentes, tá? Imagina que aqui no ID fosse só aqui, ó. Tal número, letra maiúscula, letra minúscula, tal, um monte de coisa, caractere especial, tal, né? Aí comparasse uma busca dessa aqui com um número muito menor, tá? Poderia ter diferenças maiores. Né? Aí, claro, envolve também diferença de tamanho da tabela e por aí vai. Né? Quanto maior a tabela, maior vai ser o índice, né? A árvore do índice. Ok? Tá? Mas é só para mostrar que existe diferença? Existe, mas é muito pouco. Tá? Muito pouco. Se você pode usar integer, tá? Use, ok? Mas a gente sabe que tem casos, né? Igual né, o caso do colega. Ele falou o seguinte, ó, são dados externos e eu não sei o que pode vir. Pode ser que venha número, mas pode ser que venha caractere também, né? Então ele ficou preocupado com a performance em criar um campo indexado que fosse varchar, tá? Então a gente viu aí que não tem problema nenhum, tá? A diferença é muito pequena, dá para usar tranquilamente. Tá bom? Valeu, galera. Obrigadão, até mais.